Vamos ouvir um pouco do professor Jean falando sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos. Vocês estão sabendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Os protestos contra o Donald Trump. Ou melhor, cara, as imagens falam por si. Dá uma olhadinha. E pessoal, eu vou deixar no final do vídeo as manifestações para que vocês assistam. Se vocês já viram, provavelmente nas redes sociais, muita gente nas ruas, mas para quem quiser ver cada cidade aí com as suas manifestações, vai estar no final do vídeo o clipezinho feito pelo Jean. Aí, nós tivemos a resposta do Donald Trump. Gente, o Trump ele tem 79 anos. É um senhor de idade, um idoso. E olha o comportamento dele. Dá uma olhadinha no vídeo. Jogou um avião de cocô de inteligência artificial, bombardeio de bosta. Feito por inteligência artificial que ele postou na sua rede social. Mano. Gente, agora pegando esses dois vídeos, vamos entender o que são esses protestos e o que significa para os Estados Unidos. Tá, como eu falei para vocês, mais de 5 milhões de pessoas saíram às ruas. 2.500 protestos em todos os 50 estados dos Estados Unidos, tudo isso em um dia. Enquanto Trump lá comemorava seu aniversário ao som de canhões em Washington, gente, um movimento de massa gritava: sem reis. Você tem ideia do que está por trás da maior onda de protestos aí dos últimos anos nos Estados Unidos? Velho, não é mais somente uma manifestação comum. O que estamos vendo é o surgimento de um movimento organizado, articulado, radicalmente contrário ao que eles chamam de autoritarismo institucionalizado. O No Kings não é só contra o Trump, é contra a ideia de que os Estados Unidos possam voltar a ser governado aí com uma monarquia disfarçada. Eu sei que você não é inscrito no canal, cara. Não custa nada, tô aqui desde cedinho elaborando esse vídeo pra você. Então, ó, desce o dedo no like, se inscreva no canal e compartilhe. Bora pro vídeo. Ó, pra entender esse levante, a gente tem que voltar lá em 2016. Nós tivemos lá o primeiro governo Trump. Aí dois jovens de uma rede progressista inspirada em táticas de resistência legislativa deu um simples guia digital. Isso mesmo, fez um guia digital. E esse movimento, gente, virou um exército descentralizado com milhares de grupos locais. Desde então, o Trump fortaleceu o uso do poder executivo. Aí ele pega e assina um monte de sentença de ordens, atacou jornalismos, minou instituições, tentou impor a sua autoridade à força. Tudo por conta desse movimento que ocorreu lá atrás, em 2016. Nesse segundo mandato, o país mergulhou numa crise institucional. Trump já tentou federalizar a Guarda Nacional contra a vontade dos governantes, ordenou perseguições jurídicas contra opositores e jornalistas, suspendeu programas culturais, atacou universidades e movimentos contra a diversidade. Aquela loucura, cultura woke, que inventaram isso lá nos Estados Unidos, tá? Chegou aqui no Brasil. Foi nesse ambiente que os protestos do No Kings explodiram. Gente, esse grupo chamado Projeto Indivisível, tá? Ele é treinado em segurança e tem inspirações nos ideais da primeira emenda dos Estados Unidos. Milhões tomaram as ruas com essa fala: reis não são bem-vindos aqui. Da Filadélfia, Califórnia, o movimento é coordenado, mas descentralizado, pacífico, mas determinado, legal, mas subversivo.
Gente, enquanto o governo Trump recorre à força, censura e ameaças, os protestos se armam de Constituição, cidadania e mobilização civil. Trump, o que ele faz? Envia soldados. O Indivisible responde com advogados. O governo ataca ONGs. Gente, elas crescem com financiamento e apoio do povo. Com menos recursos, o movimento mostra muito mais impacto que até as estratégias trumpistas. A inovação aqui está na estratégia: descentralização, treinamento e legalidade como ferramentas de resistência. O que eles fazem é legal, está na Constituição. E o resultado? Gente, um sistema de crise. Os Estados Unidos está em crise, mas absurda. Estados entrando na justiça contra o próprio presidente. Militares estaduais desobedecendo ordens federais. Organizações civis se preparando juridicamente contra o governo. A máquina federal começa a falhar quando enfrenta a resistência organizada e legítima. Gente, a resposta do Trump e aliados, gente, é reveladora. O que ele faz? Põe um vídeo na rede social e chama os protestos de anti-americanos. Falou que tava cagando e andando, voando e cagando, literalmente. Acusam os manifestantes, aquelas coisas sem nexo, pró-Hamas ou agitadores pagos. Tentam associar a ONGs progressistas e teorias da conspiração. Mas ao fazer isso, revelam seu medo. O medo de perder o controle. Não pela força, mas pela democracia. O No Kings, gente, é mais do que um slogan. É um lembrete incômodo para quem quer governar sem prestar contas, cara. Se os Estados Unidos foram fundados com a ideia de rejeitar reis, por que agora tolerariam um rei? Ou talvez no fim, o maior inimigo do autoritarismo não seja a oposição armada, mas o povo muito bem informado. Esse é o cenário dos Estados Unidos. Nós estamos a 1, 2, 3 passos no máximo de uma guerra civil. É um país que praticamente cada cidadão tem uma arma. Aliás, você tem cidadão que possui inúmeras armas. Você vai até o Walmart e compra um fuzil. Você tem uma disparidade econômica absurda entre os estados. Você tem uma forma de pensar o mundo entre os estados totalmente diferente. A parte sul dos Estados Unidos ainda não aceitou a derrota na Guerra Civil. A parte sul dos Estados Unidos ainda levanta a bandeira dos confederados. A parte sul dos Estados Unidos odeia a parte norte, principalmente o cidadão nova-iorquino. Um que é democrata, um que sai para as ruas, um que prega diversidade, um que é contra esse Estados Unidos arcaico, redneck. Os Estados Unidos é uma bomba relógio que era mantida com uma certa organização por conta das questões financeiras. No momento que atingiu o bolso do estadunidense médio e ele não poder ir mais no Walmart carregar 3 carrinhos de compra para fazer um churrasco de hambúrguer com uma churrasqueira a gás. Enquanto estava falindo por causa de um câncer, tudo bem. Enquanto tinha que pagar $2.000 se precisasse de uma ambulância, tudo bem. Cara, se atingir esse cara, o caos estará estabelecido nos Estados Unidos. E tudo isso é culpa de Donald Trump. Um senhor, cara, de 79 anos a 79 anos de idade. Um idoso com comportamento de uma criança de 10 anos de idade. Ao invés dele dar uma resposta como um presidente, tentar equilibrar e mediar a situação, não. Ele joga mais lenha porque dá a impressão que ele quer o caos.
Porque o caos pode levá-lo a se tornar o rei dos Estados Unidos. Eu tinha pensado que aquele Trump Gaza tinha sido a pior coisa, né? Que o Trump poderia fazer, mas realmente, onde se não espera, é da onde não sai nada mesmo. Quem não viu o vídeo, espera um pouquinho que eu vou mostrar. Bizarro isso. Aquele ainda era amigo do Elon. A ideia dele é realmente tirar todo mundo que é de Gaza, todos os palestinos, as pessoas que perderam tudo ao redor durante anos nessa guerra maligna, e construir um Trump de ouro no meio de Gaza e fazer um resort. Triste, cara. Mas é isso, vou deixando uma parte final aí as manifestações, se vocês quiserem comentar, curtir. Até a próxima.